Quer que eu comece o programa assim? Foi um jab ou foi um direto? Jab. Tu não sabe nada de boxe, pô. Jabzinho aqui, pô. Jab é o caralho. Já foi, né? Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, polêmicas vazias um pouquinho diferente. Vamos analisar que tipo de soco deu o Neymar no torcedor do Rennes. Não, brincadeira. A questão é, a agressão do Neymar tem risco de tirá-lo da Copa América? Se você fosse o Tite, você não convocaria o Neymar? O Neymar merece ficar fora da seleção por conta da agressão? Ele merece uma punição? Enfim, uma desconvocação didática para o menino Ney? Menino Ney vai virar até quando, menino Ney? Ele vai ter 40 anos e vai se chamar de menino Ney. Então é isso. Antes de qualquer coisa, ó, deixa seu like, compartilhe nosso conteúdo, se inscreva no canal, toque na notificação, sugira temas e não esqueci nada, né? E menino Ney, hein? Menino Ney, depois da final da Copa da França, em que o Paris Saint-Germain foi derrotado nos pênaltis pelo Rennes, estava ele subindo, já frustrado, para receber lá a medalha de vice-campeão, quando surge um torcedor do Rennes no meio da galera, esculhambando todos os jogadores do PSG. Já tinha esculhambado o Verratti, já estava esculhambando Di Maria, estava esculhambando Deus e o mundo, e surgiu o Neymar no meio do caminho, foi esculhambado também. Aí o Neymar dá aquela parada, mexe no celular do cidadão, manda aquele qual é, e o cara retruca e ele dá um tá ligado no cidadão, né? É um doidão, como é que vocês chamam aqui? É soco mesmo? Não, doidão. Qual é o apelido que vocês dão pra soco aqui na região sudeste? Doidão. Tu nunca levou um doidão na cara? Coladão. Mas não foi um coladão, pô. É um coladão, pô. Um coladão, ele deu só um doidinho, ele deu um doidinho. Um coladinho, um tá ligadinho. Enfim, ele deu lá um jab ou um direto. Existe esse debate aí também, o que o Neymar fez com o torcedor do Rennes. Enfim, o que importa é que causou um quiprocó danado. O Neymar já foi chamado a atenção pelo próprio técnico do PSG, com razão, porque a cena viralizou no mundo inteiro. E pra piorar, depois, na zona mista, o Neymar, falando sobre a derrota, ainda chutou o balde e esculhambou os mais jovens do PSG. Falou que tem muita gente falando mais do que ouvindo e que a galera anda retrucando os mais experientes no vestiário e que time assim não vai pra frente. Então foi um dia nebuloso pro Neymar, que vem de uma sucessão de polêmicas. O Neymar tem se envolvido em situações que cada vez mais arranham a sua imagem. E um jogador de futebol vive do seu talento e da sua imagem. Todos esses grandes nomes são CPF e CNPJ, são empresas, são produtos que precisam ser zelados e que se valorizam e que se desvalorizam. A imagem do Neymar socando o torcedor viralizou e desvalorizou um pouco a imagem do Neymar. E automaticamente vem a questão: o que isso vai implicar na relação Neymar-seleção brasileira? E por que perguntam isso? O questionamento vem à tona porque o Tite deixou uma lacuna para esse questionamento quando, em 2018, às vésperas dos amistosos contra a Arábia e a Argentina, o Tite não convocou o Douglas Costa. E por que não convocou o Douglas Costa? Porque o Douglas Costa, na ocasião, tinha cuspido no rosto de um adversário lá jogando pela Juventus. Para além disso, o Douglas Costa também estava machucado. Então o Tite, quando explicou o fato do Douglas Costa estar fora disso, tem a lesão e tem o ato de indisciplina, que num primeiro momento ele chamou de incidente, e depois ele corrigiu porque não dava para tratar a cuspida na cara de um companheiro de profissão como um incidente. Douglas Costa sabia o que estava fazendo e fez consciente. Fez irritado, estava nervoso, foi provocado, não importa, o Douglas Costa reagiu da pior forma possível e foi, de uma maneira ou de outra, punido pelo Tite. E agora se cobra do Tite uma postura igual com o Neymar. Porém, são situações diferentes. E eu vou explicar. Vamos lá. Uma coisa era o Douglas Costa, que estava machucado e, além disso, tinha dado a cuspida no rosto do torcedor. Então o Tite já não ia chamar o Douglas Costa e usou o fato dele estar machucado, somou-se a isso o ato de disciplina e falou as duas razões pelas quais o Douglas Costa está fora. Se ele estivesse apto, não dá pra gente saber se o Douglas Costa seria ou não convocado. O fato é que o Douglas Costa tem uma importância para a seleção, o Neymar tem outra completamente diferente. Eu convocaria o Neymar para a seleção e para a Copa América? Convocaria. Puniria o Neymar por conta disso, com a desconvocação? Não. Primeiro o Douglas Costa, vamos lá. E aí a gente vai usar o caso do Douglas Costa porque foi a deixa que o Tite se colocou numa sinuca de bico por causa desse episódio. O Douglas Costa, ele só tinha Caiu, qual foi a merda que caiu aqui agora? Pode continuar. Mas qual foi aqui? O Sócrates, não? Não, nem sei mais. Valderrama. Valderrama, então tá valendo. Então vamos lá, o Douglas Costa, ele só tinha um degrau, ele só tinha um saldo, que era a convocação. Então se o Douglas Costa tivesse 100% e não fosse convocado, ele só tinha aquilo ali pra queimar. Aquele era o cartucho de punição pro Douglas Costa, estar ou não no grupo. Se ele fosse um titular absoluto, poderia pegar ali um degrau e colocar o Douglas Costa no banco, até porque, enfim, não seria tão impactante assim. Porém, o Neymar, ele tem um outro degrau de punição, que é o degrau da
abraçadeira. O Neymar pode ser punido perdendo a abraçadeira, até porque a atitude que ele teve, intempestiva, é muito ruim para quem é um líder. E a abraçadeira, quer queira, quer não, é um símbolo de liderança. Muitos já questionam o fato do Neymar ter sido, depois da Copa, efetivado como o capitão da seleção, coisa que durante a Copa do Mundo e antes da Copa havia o quê? Um rodízio. Depois da Copa acabou o rodízio, o capitão da seleção é o Neymar. Então a imagem é ruim. Um líder se descontrolou e caiu na pilha de um torcedor e acabou reagindo da pior forma possível, agredindo este torcedor. A agressão ela é média, ela é pequena, ela é forte, ela é grande, não interessa. É uma agressão e o Neymar saiu do trilho. É um líder que se descontrolou. Então se o Tite quiser punir o Neymar, ele tem a retirada da abraçadeira como o primeiro cartucho. Depois, ele pode tirar o Neymar dos amistosos antes da Copa América, mas tirar da Copa América está completamente fora de cogitação. E aí é uma informação. Não há nenhuma chance do Neymar não ser convocado para a Copa América por conta desse episódio. Nem se a Copa América fosse amanhã. Imagine ainda tendo um tempo de preparação e de convocação. Então, se o Tite quiser punir o Neymar, ele pode tirar a abraçadeira. E depois, no outro momento, se ele não quiser tirar a abraçadeira, ele pode não botar o Neymar nos amistosos. É um tipo de punição. Agora, não dá para tratar de maneira igual episódios que não são iguais. O Douglas Costa tinha uma lesão, estava ainda tentando recuperar espaço na seleção e não é o titular absoluto da seleção. O Neymar, ele é titular absoluto da seleção, principal nome da geração e capitão da equipe. Então, o trato neste episódio precisa ser diferente. O recado que o Tite passaria para o grupo não convocando o Neymar é um recado perigoso. Ele poderia, inclusive, perder algumas figuras ali e o próprio Neymar poderia se sentir traído, porque uma coisa é o que a gente vê de fora, a outra coisa é o que acontece dentro do vestiário. O Neymar não tem questionamentos no vestiário da seleção. O Neymar, ele é respeitado e é admirado internamente na seleção. Então, o fato de não convocar o Neymar por este episódio, que o mundo da boleiragem entende como uma reação a uma provocação, talvez fizesse o Tite perder muito mais do que ganhar. Então, assim, para nós, para a imprensa, para o torcedor, o Tite daria uma satisfação. Agora, para quem interessa, que é o seu grupo, ele estaria numa situação muito delicada. Então, nem o grupo entende que a situação Douglas Costa e Neymar são situações iguais e eu já expliquei aqui. O Neymar tem outros degraus de punição antes de ficar fora de uma competição oficial. Deixemos claro que o Douglas Costa ficou fora de 2 amistosos, não foi de uma competição oficial. A gente não sabe como o Tite reagiria se aquilo fosse antes, por exemplo, da Copa do Mundo, ou antes de uma Copa América, ou antes de uma Copa das Confederações. Então é um si. O Tite tinha ali um cartucho para queimar e queimou. Depois o Douglas Costa, inclusive, voltou a ser convocado. E convenhamos, o Tite não tá ali também para ser pai do Neymar, né? Ele tem as conversas que tem de ter, teve reunião com o Douglas Costa, tem reunião com o Neymar sobre o episódio, porém é muito mais importante que o PSG lide com a situação do que necessariamente o próprio Tite. E lembremos, outro episódio que aconteceu muito importante em 95, envolvendo um jogador e um torcedor, foi o episódio do Cantona. O Cantona, o que fez no jogo contra o Crystal Palace, estava sendo provocado já em campo pelos jogadores do Crystal Palace e quando ele estava saindo, ele ouviu de um torcedor alguns gritos xenófobos ali do cara falando, volte pra França com a sua mãe, enfim, mas xingando a mãe do Cantona, e o Cantona deu uma voadora no torcedor. Voadora essa, inclusive, que é muito romantizada até hoje, eu vou tocar no assunto daqui a pouco, mas enfim, foi uma agressão, não importa o que ele tenha ouvido, ele reagiu da pior maneira possível. E foi punido pelo próprio United. Até o final da temporada, ele já foi suspenso pelo próprio clube. Depois acabou suspenso pela Federação Inglesa e ficou 8 meses sem jogar. O que o PSG fará com o Neymar é muito mais importante do que o Tite fará com o Neymar. O recado do PSG, ele é muito mais importante do que o recado do Tite, até porque o episódio aconteceu enquanto jogador do Paris Saint-Germain. E à época, lembremos, em relação ao Douglas Costa, o Douglas Costa foi condenado por todo mundo na Juventus, ninguém saiu em defesa do Douglas Costa. E bota opiniões aí, por gentileza. Eu prometi que ia tocar no assunto Cantona, romantização de lances agressivos, e esse é um deles, né? Não dá pra você, por exemplo, achar que o lance do Cantona é um lance romântico, olha o futebol raiz e o escambau, e, por exemplo, defender o Romário, que saiu no tapa com o torcedor em Laranjeiras em 2003, quando jogava no Fluminense, achar, olha, isso aí é a atitude de um cara que não leva desaforo pra casa. Não dá pra você romantizar esses caras e falar, olha, o futebol raiz era aquilo, e condenar o Neymar. O Neymar reagiu como os caras também reagiram, e o Romário ainda
foi pior, né? Porque ele foi pra cima do torcedor em Laranjeiras, ainda tinha gente do lado dele, enfim, ele agrediu e bem mais o torcedor em Laranjeiras. Aí você vai falar, ah, mas o cara tava ali invadindo a área de trabalho do Romário, ou então o cara lá no Cantona falou da mãe do Cantona, então não importa, você vai relativizar a agressão de um jogador que tem de estar preparado emocionalmente para ouvir certas coisas. É o que difere o atleta profissional do cidadão comum. Não é só o talento, é a inteligência emocional, é o preparo emocional, é suportar pressão. Esses caras estão num outro patamar emocional que a gente. E este patamar emocional tem esse tipo de pressão, tem esse tipo de cobrança, ou você acha que você no meio da rua aguenta a mesma pressão que um cara desse aguenta no final de Copa do Mundo? Se um cara desse não explode às vésperas de um jogo importante, é porque o preparo emocional dele, o preparo psicológico desse cara, ele é treinado, é estimulado a suportar situações de pressão que nós não somos. Então não dá pra você cobrar e falar, como o Neymar disse, olha, eu tô errado, mas eu não tenho sangue de barata. O atleta profissional, ele tem mais sangue de barata do que o cidadão comum. É por isso que ele suporta se apresentar para milhares de pessoas, é por isso que ele suporta ser julgado pelo mundo inteiro, e é por isso que o atleta do altíssimo rendimento e do alto patamar é muito bem remunerado por isso. Eu não estou justificando que os caras têm de passar por qualquer situação porque recebem bem, mas esse tipo de situação o Neymar já passou N vezes na vida dele e vai passar outras, porque o torcedor tá ali como esse elemento passional, certo ou errado, o cara está ali como esse elemento que não é racional. O jogador está ali como o personagem do espetáculo. E sim, esse cara precisa estar preparado psicologicamente de uma maneira diferente, porque o estímulo que ele recebe é outro, ele é cobrado de outra forma, se exige dele outras situações que não é do torcedor. Então assim, você se comparar ao Neymar e falar, ah, no lugar dele eu também faria o mesmo, você não é parâmetro, porque você não é atleta profissional, você não suporta os mesmos níveis de pressão que um atleta profissional suporta, seja ele qualquer esporte, tá? Não tô falando aqui só de futebol, não. Então não dá pra romantizar a agressão de um e demonizar a agressão de outro. Ou tá tudo errado ou tá tudo ok. E obviamente tá tudo errado. Inclusive, já que eu falei de situações emocionais, existe um livro que não é a dica cultural, mas tá aqui dentro do assunto, chama Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que fala muito sobre esse aspecto do quanto o atleta é exigido, do quanto o ser humano pode suportar de pressão. Inclusive, ele faz uma pesquisa no livro e mostra um dado que é impressionante, pegando um grupo de pessoas com desempenho excepcional em qualquer área e pessoas com desempenho mediano normal. 90% dos casos, a grande diferença não é de talento nem de ferramenta. Não, é brincadeira. Não, é sério mesmo. É de propósito, faz essa merda e cola essa porra como se fosse teu... Vou voltar aí, vai. E em 90% dos casos, a diferença não é técnica, não é de habilidade, não é de dom. Em 90% dos casos, na pesquisa, é de inteligência e preparação emocional. Portanto, esses caras não podem reagir como pessoas comuns. Assim, não podem é forte. Eles até podem e vão ser cobrados por isso e vão pagar um preço como o Neymar tá pagando, sendo julgado pelo mundo todo, sendo esculhambado pelo mundo todo, tendo ainda mais arranhões em cima da sua imagem. E repito, é parte do seu ganha-pão. O Neymar, ele estampa propaganda, ele estampa campanha, fora o fato de estar em campo e ter de render. Assim, o grande ganho de jogadores muitas vezes não é nem pelo salário, é muitas vezes com contratos publicitários. Então os caras são empresas, eles vivem da sua imagem e essa imagem cobra um preço. Quando perde o controle, isso pode gerar perdas lá na frente, isso pode gerar arranhões que são irreparáveis. Então essa história de equiparar o jogador profissional com uma pessoa comum é vacilo e é um equívoco. Você está colocando estímulos e mentes que são completamente diferentes em relação a preparo. Então não se compare. O Neymar não tem sangue de barata, acho que também nem todo jogador pode ouvir tudo e nem torcedor pode fazer qualquer coisa. Porém, quando você parte para agressão, normalmente você perde a razão. E foi exatamente o que aconteceu com o Neymar. O torcedor estava ali xingando todo mundo, se portando como um babaca, mas acabou virando a vítima da história. E sim, de fato, o Neymar errou. Ah, não, mas foi uma agressãozinha pequenininha. Não importa, ele passou uma linha que não se deve passar. Agora, em relação à Copa América, não acho que isso deva tirar o Neymar da competição, até porque o preço para o Tite é alto, para a seleção é alto e, repito, a seleção não está ali para cumprir este papel didático sozinha. O PSG tem um papel muito mais importante aí, tem uma chance agora, por exemplo, de dar um recado muito mais importante que a seleção, até porque o Neymar não só socou um torcedor vestindo a camisa do PSG, como depois chutou o balde na zona mista, como eu falei aqui, colocando em xeque o que está acontecendo no vestiário. Então, se alguém tem que tomar uma providência para tentar dar uma segurada e pisar no freio em relação ao Neymar, esse alguém é o PSG e não o Tite. Tinha outras opiniões aqui que eu tinha que fazer. Dá para ter duas opiniões hoje? Substitui um aleatório por opiniões, não dá não?
A dica cultural de hoje vai para um blog muito bom, recém-lançado no UOL, comandado pelo Andrei Kampf, ex-repórter da Rede Globo, chamado Lei em Campo. O Andrei Kampf já tinha um trabalho muito legal falando de legislação e esporte. Ele fazia esse trabalho de maneira independente e recentemente foi incorporado ao UOL. O link vai ficar lá embaixo na descrição do vídeo. E recentemente ele fez um texto muito legal falando da situação do Bielsa, lá na Inglaterra. O Bielsa, o que fez o Bielsa? O argentino técnico do Leeds. Era um jogo Leeds e Aston Villa, 1-0 pro Leeds. Como é que sai o gol do Leeds? Numa polêmica danada, porque um jogador do Aston Villa se machucou, os jogadores do Aston Villa queriam que o Leeds colocasse a bola pra fora, só que no momento em que parecia que o Leeds ia botar a bola pra fora, o time acelera a jogada e acaba fazendo 1-0. Aí dá uma confusão danada, porradaria pra todo lado, comissão técnica discutindo entre si, aí o Bielsa fala, leave the goal, ou seja, deixa o gol acontecer. E aí no que o Aston Villa bate o meio campo, todo mundo para, menos um zagueiro do Leeds, que não concordou com a história, e sai o gol de empate do Aston Villa. O jogo terminou mesmo 1-1, e esse empate custou bem caro ao Leeds, porque o Leeds estava ali brigando com o Sheffield pela segunda vaga direta para a Premier League, ou seja, para subir de divisão no campeonato inglês, e o empate fez o Sheffield subir de primeira. Então o Leeds agora vai para um playoff, ainda tem a esperança de subir, mas vai para o playoff, ou seja, a vida do Leeds ainda está para ser resolvida. E o texto lá no blog Lei em Campo fala que se fosse no Brasil, o Bielsa poderia ser punido por falta de fair play. Quando a gente acha que ele teve fair play, o CBJD aqui, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, poderia interpretar, e tá lá nos artigos, que ele teve uma atitude antidesportiva, porque ele estava agindo contra o natural do jogo. Pra você ver, né? Eu não sei se eu discordo ou se eu concordo, mas é uma visão jurídica. Poderia dar um problema grande pro Bielsa. O que não dá só é pra você elogiar o Bielsa e esculhambar, por exemplo, o Rodrigo Caio, porque os dois tiveram atitude de fair play. O Rodrigo Caio se entregou quando jogava lá naquele São Paulo e Corinthians e falou, ó, de fato, ninguém encostou em mim, o cartão pro Jô tá errado e segue a vida. E ele foi esculhambado até sair do São Paulo e viveu com esse rótulo muito tempo, ainda vive. E você achar que o Rodrigo Caio aqui errou, é jogador de condomínio, como falam, e o Bielsa é um deus na terra porque teve uma atitude altamente correta. Primeiro que estourou no bucho do Bielsa um problema que não era dele, né? Porque vamos lá, hoje a prerrogativa de parar o jogo nessas situações é do árbitro, não é do jogador. Até para evitar essas polêmicas, já há mais de um ano, a FIFA orientou os árbitros a falar, ó, pare você o jogo e não o jogador. O jogador segue até você entender que de fato a bola precisa parar, porque tava se cobrando fair play. Falou, cidadão, joga a bola pra fora aí, meu filho. E aí você ficava naquela, joga ou não joga, joga ou não joga. Hoje a prerrogativa é do árbitro. Então ali o jogador do Leeds não tinha que jogar a bola pra fora. Só que todo mundo do Aston Villa parou e ele fez um movimento corporal de que ia parar também. No que ele acelera, porque fica na dúvida, os caras do Aston Villa já não conseguem correr mais atrás. Então assim, esportivamente, o Leeds teve um ganho na dúvida. O árbitro não tinha o que fazer. Ele não podia parar o jogo e falar, peraí, não dá pra parar. Também ele ia fazer o quê? Voltar atrás no gol? Isso não tá previsto na regra. Então o Bielsa arrumou a solução que era mais plausível ali, que é falar, ó, deixa empatar. Mas de fato você tá indo contra o natural do jogo, né? Você tá manipulando um resultado ali, porque você tá falando, para aí e deixa acontecer o gol. Então é polêmico, mas eu acho a atitude do Bielsa bonita. Inclusive isso foi muito mais bem visto do que mal visto. Só que eu andei fazendo uma pesquisinha lá no Twitter, eu fiz uma enquete no meu Twitter pessoal e passou de 3.000 votos aí, e tá bem pau a pau, viu? A maioria disse que entenderia se fosse o Bielsa técnico do seu time, mas muita gente falou que pediria a demissão do técnico e ficaria puto com o que ele fez. E um outro percentual achou que era legal, tão legal que ficaria orgulhoso do Bielsa. O fato é que é polêmico e o fato é que tá bem tratado lá no blog do Andrei, no Lei em Campo. Lei em Campo. E já que a gente falou de jab aqui, boxe ou MMA? Pra mim não tem nenhuma comparação, apesar de eu ter crescido com a arte do boxe, vi Mike Tyson, Evander Holyfield e tal, não tem condições, né, gente? Não, Popó, não, mas não. Apesar de eu ter crescido vendo vários grandes nomes do boxe, e esses nomes continuam aí, né? Recentemente tinha Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, então os caras continuam se reinventando. É muito mais dinâmico, é muito mais genuíno o MMA, que reúne todas as artes marciais, por isso que é mix de artes marciais, por isso que é MMA, mas eu ainda peguei a época do Vale Tudo, onde de fato valia até chute no ovo, chute na cabeça, enfim. E o esporte foi evoluindo, mas assim, eu sou suspeito, que eu sou um entusiasta do MMA. Inclusive, foi feita pesquisa no Discovery Channel. Hoje, alguns lutadores de MMA socam melhores que lutadores de boxe, chutam melhores que lutadores de Muay Thai e estrangulam mais do que lutadores de Jiu-Jitsu. Fizeram uma comparação lá de uma cobra jiboia fazendo um estrangulamento e um lutador de MMA e foi pau a pau o estrangulamento. Sério mesmo, pra você ver. Então, o MMA eu prefiro bem mais do que boxe, acho bem mais divertido. Inclusive, entendo mais de MMA do que boxe, que eu não entendo nada. A luta para toda hora, tem clinch, tem não sei o que, assim, 12 assaltos, é coisa pra caralho.
Com o McGregor? Pois é, foi pro boxe. É, mas tem que estar... Mas também um negocinho armado, né? Mas foi pau, viu? Foi nos pontos, não foi não? Aí. Tchau. Valeu. Tem que pedir de novo like, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal, sininho, comentar, sugerir temas, caralho. Beleza? Fica aí com... Eu tenho muita técnica, viu? Caiu outra parada. Não tem? Tu quer ver aqui? Chega aí, cai dentro aí, pô. Aqui, ó, só no... Já foi aqui. Tum, tum e gancho. Tu viu que tem técnica. Se bem que o gancho eu fui com o mesmo lado aqui, ó. Tem que ser aqui. E jiu-jitsu que eu fiz também, já daria pra entrar por baixo, ó. Já, tum, pro chão. Olha lá, lá vem ele, vai tomar o jab aqui, ó. Olha lá, já chegou embaixo.